Olá, meus amigos leitores. Eita, que esse livro deu dificuldade de gravar, hein? Hoje nós estamos aqui na segunda obra do Jordan Peterson, Além da Ordem. Esse aqui é o livro 2. Lembrando que nós já trouxemos o primeiro aí, 12 regras para uma vida viva maravilhoso. Esse aqui, enquanto ele vai falar sobre como vencer o graus, esse aqui vai falar como você vencer a ordem. Sim, tá certinho. Se você assistiu o livro 1, então você vai entender justamente do que eu estou falando no livro 2, mas estamos aqui falar do livro 2, né? Inclusive foi o indicado do mês, tá? É o último livro do ano e foi o livro indicado no mês de dezembro. Então, como eu deixo para o último vídeo do ano, do mês, então tá aí. Mas além desse, eu vou lançar uma retrospectiva para vocês aí de finalzinho do ano. Bom, vamos lá. Lançado em 2021 pela editora Alta Books, essa minha edição é a edição de lançamento, inclusive foi um presente, eu ganhei em parceria com a minha irmã, a gente combinou de ler os dois livros juntos, então tá aqui o livro 2, 400 páginas, um calhamaço ali na risca, 12 capítulos igual ao primeiro. Ele vai lembrando aí no livro 1, que ele falou que ele tinha ali algumas regras, era 42 para ser mais exato, lançou 12 aqui, lançou mais 12 aqui e parece que finalizou, mas eu acho que se espremer um pouquinho o Jordan Peterson, então consegue lançar mais umas 12 aí para lançar nas 36. Bom, ele vai falar que aqui ele estava no meio ali da pandemia e ele vai abordar essas questões que são pertinentes à nossa personalidade, às perspectivas que a gente tem na vida, justamente nesse momento de dificuldade que a gente teve naquela época. Então ele vai finalizar aqui no capítulo 12 falando sobre a filha dele que tinha um problema nos ossos e tal, da cirurgia, a gente ficou intrigado e o que aconteceu com a menina. Aqui ele já começa falando dessa cirurgia que ele iniciou ali justamente na introdução. Vai falar que na mesma época a esposa teve que fazer uma cirurgia de tumor maligno, era um negócio bem sério, e ele também teve uma crise de ansiedade, onde ele estava ali tentando desmamar os medicamentos. Então ele passou um problema ali com os ansiolíticos na Rússia, onde ele tentou desmamar, foi um processo bem doloroso, e os amigos que ajudaram, ele vai falar bastante sobre essa questão das amizades, das pessoas que estão ao seu redor, que podem te socorrer. É interessante você refletir, né? Hoje, se você precisasse de alguém para te socorrer financeira, pessoalmente, psicologicamente, você teria alguém para estar do seu lado ali, disposto a largar o trabalho, largar sua vida pessoal, largar sua família para ajudar você, para que você pudesse se sustentar? Família não conta, né? Porque família, enfim, é obrigação. Mas eu estou dizendo de amigos, igual aconteceu com ele. Achei legal você refletir sobre isso, né? Tem os amigos que estão próximos ali, que estão dispostos a abrir mão de si para ajudar você no momento da adversidade. Achei muito bonito isso. Se você não tem, é bom você rever a pessoa que você está sendo com as pessoas ao seu redor. E é isso que a gente vai falar aqui, justamente, além da ordem, né? Essa ordem que organiza tudo, que dita regras, ela tem um limite e depois disso gera o caos. E é justamente isso que a gente vai tentar ver aqui. Ele vai dizer que esse livro é justamente esse ponto, onde preservar essa vitalidade, que é essa ordem da vida, ela tem que ser um pouco além das regras que são impostas. Aqui ele vai ditar as regras, que você vai ter uma vida boa e feliz, e aqui ele vai falar um pouco além dessas regras, né? Se não tivesse essas regras, ou fora dessas regras, como é que você viveria? A primeira lei, ele vai dizer para você não denegrir as instituições sociais de forma negligente. Ou seja, você vai quebrar algumas regras. Mas como que você vai fazer isso? Ele vai dizer em primeiro ponto que você deve sim seguir as regras têm uma finalidade delas existirem, essas regras foi criada de uma forma criativa, então se elas existem são para ser cumpridas. Mas alguma hora outras serão quebradas e vão ser feitas novas regras em cima dessa atitude que você tomou de quebrar essas regras. Então ele vai dizer que simplesmente você vai quebrá-las quando elas comprometem a integridade delas mesmas. Quando essas regras se tornam tão restritivas e tão em quantidades enormes, que a quantidade de regras e o modelo como elas são instituídas, elas mesmas quebram elas mesmas. Então você acaba quebrando essas regras até sem querer. Inclusive ele vai dizer que algumas vezes você vai querer quebrar, vai ser necessário que você quebre justamente para que quando essas regras impedem você de ser virtuoso, é criada uma regra que impede você de ser uma pessoa justa e correta, que seria a regra primordial dos primeiros livros. Então ele vai dizer que essas regras acontecem justamente por excesso. Um exemplo clássico. Jesus Cristo, como judeu, um bom hebraico, ele curou no sábado. E a regra era que não podia curar no sábado. Mas que regra é essa que você não pode fazer nada no sábado, inclusive fazer uma virtude, né, uma bem-aventurança? E Jesus quebrou a regra no momento pertinente, porque a regra já era fora do contexto que a regra foi criada. Então justamente é aí que fica além dessa ordem, né? Agora você está começando a entender o que o livro vem falar. Ele vai dar um outro exemplo ali, justamente que os judeus deram, né? O Jesus deu para os judeus: se a tua ovelha cair no buraco no sábado, você vai esperar no domingo para salvar? Ela já morreu. Então você salva no sábado, você vai fazer uma bem-aventurança, você vai fazer uma bondade no sábado. É assim que funciona. Ele vai contar que encontrou um garçom no restaurante. O garçom disse que aplicou as regras do primeiro livro na vida dele. E ele disse que, além do que ele queria, ele fez porque ele acreditou que poderia acontecer algo de bom. E ele disse que em 6 meses foi promovido 3 vezes. Então você vê que daqui desses livros a gente tira muita coisa boa para a nossa vida, né? Ele aplicou na vida dele melhoras, e essas melhoras não melhoram não somente a si, mas melhoram também as pessoas ao seu redor. Por isso que ele foi promovido várias vezes, porque ele começa simplesmente a ajudar outras pessoas. Ele vai falar aqui, no primeiro capítulo, que você não pode denegrir as regras das instituições, a não ser quando elas
quebram elas mesmas, por isso que ele vai falar para você não ser negligente. Você quebra, mas de uma forma negligente, quando for conveniente e necessário para as virtudes suas e das pessoas ao seu redor. Bem bacana. A regra 2 vai dizer para você imaginar quem você poderia ser numa situação onde você não foi. Simplesmente assim, ó. Quem você poderia ser se tudo tivesse dado certo na sua vida? Se tudo que você planejou tivesse dado certo, se tudo que você queria tivesse dado certo, se todas as coisas que você deveria ter aprendido, você tivesse aprendido, se fosse assim, algo absoluto, onde você estaria? Essa pergunta é interessante porque a gente se pergunta sempre quem você é, né? Mas o Peterson vai um pouco além. Quem você seria se tivesse dado certo, se você não tivesse errado em algumas coisas? Claro que alguns erros me tornaram uma pessoa melhor. Se a minha vida tivesse tudo dado certo, eu não estaria aqui agora gravando vídeo. Não estou gravando vídeo porque deu errado. Eu estou gravando vídeo porque a vida tomou outros caminhos e a gente vai contornando as curvas e já vou falar sobre isso, que é bem interessante. Ele vai dizer então que os animais não seguem regras, os humanos seguem regras, os animais seguem comportamento e por estarem acomodados, acostumados a seguir esse comportamento, eles seguem. Então por que o teu animal te faz carinho? Porque é a mão que faz o carinho é a mão que dá a comida. Se você começar a bater nele, ele não vai te dar mais carinho. Então ele segue uma regularidade. Então os animais não são seres conscientes. Nós, por sermos conscientes, que seguimos regras. Se você ensinar o cachorro não mijar ali, ele não vai entender o sentido lógico de não urinar naquele local. Ele vai entender que se ele urinar no lugar correto, ele recebe um petisco. Entendeu? Ele segue uma regularidade. Ele quer o petisco e não urinar no lugar certo. Então ele vai dizer que quando a vida seguir para rumos que você não gostaria que seguisse, então você muda o curso, porque você é consciente, coisa que o animal não pode fazer. E por isso ele vai dizer para você escolher o melhor caminho que você deseja trilhar. Aí é bacana, porque justamente o livro vai dizer assim, imagine quem você poderia ser e mire nesse alvo com toda a determinação que você puder ter, justamente porque deu errado, você muda a rota, como eu falei que ia falar agora há pouco. Nossa, hoje nós estamos assim, na hipérbole. A regra número 3, não esconda na névoa o que é indesejável. As pessoas têm mania de esconder as suas falhas ali para que ninguém veja. E é justamente essas falhas que fazem você uma pessoa mais forte. Então ele vai dizer para você não fingir que é feliz. Se algo te faz mal, brigue por isso. Seja uma pessoa feliz de fato. Porque ele vai dizer que a vida é um conjunto de repetições. Tudo acontece de forma repetitiva. E à medida que você vai envelhecendo, essas repetições vão ficando mais visíveis e mais notórias. E se você tem, por exemplo, um casamento infeliz, uma amizade infeliz, um trabalho infeliz, e você finge que aquilo é bom para você, isso vai se repetir cada vez mais, porque a vida e as pessoas ao seu redor entendem que você gosta daquilo. Por isso que eu falo sempre aqui, né? Faça uma profissão que você gosta, trabalhe na área que você gosta, compre uma casa no lugar que você gosta, case com uma pessoa que você ama. Porque se aquilo vai se repetir ao longo dos anos, tem que se repetir algo bom. Se a pessoa se repetir algo ruim, muitas vezes é isso que acontece. Então, justamente, ele vai explicar que a corrupção ela vai acontecer de duas formas. E corrupção não estou falando do lado político, estou falando de você, a corrupção do seu eu, pessoal. Ele vai dizer que vai acontecer por uma forma de comissão, ou seja, você peca por consciência, você tomou a decisão de pecar, e aí a gente vai entender que, biblicamente, você não deveria planejar o pecado, e vai dizer que você pode pecar por omissão. Você não desejava cometer aquele tipo de falha. Então ele vai dizer que sobre a felicidade ou sobre o que você quer ser, você não pode esconder, porque seria justamente um pecado por comissão. Você pecou e é infeliz porque você desejou ser assim. É uma consequência da atitude que você tomou. Então a ideia é que você não esconda na névoa o que é indesejável. Está insatisfeito? Chega e chama na chincha. Ô parceiro, não tá bom. Ô chefe, não tô gostando. Ô cônjuge, não gostei dessa atitude. Ô amigo, vamos mudar isso daqui. E à medida que você for organizando essas divergências na sua vida, ela vai se tornar uma vida um pouco mais feliz, um pouco mais completa, porque vai se repetir aquilo que você gosta. E eu vou falar um pouco mais sobre essa questão aí, que achei bem interessante. Capítulo 4. Perceba que a oportunidade se esconde aonde a responsabilidade foi omitida. Essa é interessantíssimo. A pessoa deveria fazer algum trabalho, deixou de fazer, foi negligente, e aí que você entra para usar aquilo como oportunidade. Não para você julgar o outro, mas para você corrigir a falha que deveria ter sido corrigida por ela. Ele vai dizer então que superar as adversidades não traz a felicidade. Não é a felicidade que faz você superar as dificuldades, mas a aceitação dessa responsabilidade. Quando você entende que você deveria estar fazendo aquele papel e você não faz, isso é o que faz você superar as adversidades. Porque justamente você vai começar resolvendo problemas que estão ao seu alcance. Problemas podem ser gigantescos, mas se você derrotar aquele que você dá conta, você vai assumir a responsabilidade por aquilo. E a felicidade vem justamente você ter completado com êxito aquele trabalho que você deveria completar. E não simplesmente estar feliz por ter resolvido o problema, mas você vai se sentir feliz porque você conseguiu resolver aquele problema que estava insolúvel. A ideia é, deixa eu perguntar para você, você tem uma dificuldade? Você vai falar, não, claro que não, eu quero facilidade. Mas a felicidade, a facilidade, ela tem algum valor? O que veio fácil na sua vida, você valorizou? Aquilo que você ganhou de graça, você cuidou bem, com tanto afinco, com tanto amor, como aquilo que veio com dificuldade?
Então, na verdade, você não quer a dificuldade, você quer algo de valor, e algo de valor ele tem que ser construído com a adversidade. E é assim que funciona. Uma expressão interessante que ele colocou aqui é que Abraão, ele foi escolhido por Deus para fazer todo aquele trabalho que ele teve, e você sabe que foi. Ele foi chamado pelo próprio Deus para isso. E ele teve gigantescas dificuldades. Então não é porque Deus está com você, ou porque ele te chamou para fazer uma coisa, que não terá dificuldade. Vai ter dificuldade sim. Então ele vai dizer para você perceber a oportunidade que se esconde onde a responsabilidade foi omitida. E no caso, você que omitiu essa responsabilidade. 5. Não faça o que você odeia. Seja fiel a você mesmo. Simplesmente você entender que deixar de fazer o que você odeia não é fazer o que você gosta. Fazer o que gosta é uma decisão consciente de estar lá, operando do jeito que você deveria estar fazendo. E deixar de fazer o que você não gosta é totalmente o oposto. Então a ideia é parar de fazer coisas que você odeia e mirar mais nas coisas que você gosta. É o óbvio, né? Jacob Petri já dizia que é o óbvio, você tem que fazer justamente o que é óbvio. Aqui a gente vai entrar um pouco na ideia da dissonância cognitiva do Lai Ribeiro, que a gente vai falar lá no capítulo 7. Mas só para deixar de ponto, é justamente isso. Você fazer o que deveria estar fazendo, porque você sabe que aquilo é certo e que ele vai te deixar feliz e te fazer uma pessoa melhor. Então a ideia do capítulo 5 é: não faça o que você odeia, faça exatamente o que você gosta. Capítulo 6 vai pedir para você abandonar as ideologias, justamente porque você pode unificar, e você faz, mas não deveria, unificar todos os seus problemas como uma coisa só. O problema do meu casamento é o sexo. O problema do meu casamento é o financeiro. O problema do meu trabalho é porque o meu chefe é ladrão. Porque no Brasil os políticos são ladrões. Porque os ricos eles acumulam a riqueza e tomam o dinheiro dos pobres. Sim, você percebe que as pessoas têm a tendência de simplesmente colocar uma ideologia do seu problema e achar que aquela causa simples é a causa de todos os outros males daquela situação. Não é porque você não tem sexo no seu casamento que o seu casamento é ruim. Tem muitas outras coisas que levam o seu casamento a ser ruim. Ou o seu casamento é maravilhoso porque tem o sexo. Não é assim. Você pode perceber que ele é bom quando ele tem todos os outros fatores. Então ele é ruim também quando falta todos os outros fatores. E isso é uma gama de opções que você vai ter que juntar para você entender de forma lúcida qual é de fato a diversidade que você está enfrentando. Então você vai ter que contemplar os problemas e as belezas da vida que você tem, para você entender que isso é complexo. E essa complexidade é bonita. Justamente porque você vai entender que olhar o cisco do olho do irmão e falar assim, o teu problema está ali, e você vai apontar somente um dos problemas, é entender que tem uma trave gigantesca no teu olho. E essa complexidade das adversidades que você passa, ela é grande. São vários fatores que fazem um casamento ser ruim. Não é apenas o sexo ou a falta de relacionamento, a falta do diálogo. Vamos falar de casamento daqui a pouco. A política nacional, ela não é um problema porque existe um político corrupto. É porque isso é uma gama de fatores. E não adianta você generalizar numa única ideologia dizendo que aquele é o problema, que você não vai conseguir resolver. Então a ideia para você resolver qualquer tipo de problema na sua vida é primeiro começar a ser humilde. E entender que o problema começa com você. Quando você coloca o problema no outro, você não tem como solucionar. Então vamos por parte. Vamos colocar o problema em nós, dentro de um pedaço pequeno. Então calma, eu tenho um problema dentro da minha vida pessoal. Como que eu posso resolver? Deixa eu entender todas as gamas de opções que atrapalham a minha vida através desse problema para que eu possa solucionar. Solucionei da minha vida, vou solucionar da minha casa, dos meus filhos, da minha família, da minha esposa, dos meus parentes. Resolver da minha família, vou resolver da vizinhança, vou resolver da minha cidade, vou resolver do meu país, vou resolver do mundo. Você entende que a gente começa pequeno? E quando você começa a entender essa diversidade, você começa a ter soluções para um globo um pouco maior. É muito melhor do que simplesmente olhar o cisco do irmão. Você vai aumentando aos poucos as adversidades e o que elas podem trazer para você que você possa encontrar simplesmente o que é central e resolver isso numa gama de valor muito maior. Isso é bem interessante. Muitas vezes a gente centraliza o problema e achando que só aquilo vai te fazer feliz. Se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Quantas pessoas têm dinheiro e não são felizes? Ou seja, ele entendeu que não é a falta do dinheiro que faz ela triste ou feliz, mas é uma gama de opções que fazem com que aquilo aconteça. E você tem que entender todas essas opções para que você possa ir arrumando aos poucos. Isso é muito grande, isso é muita coisa, como é que a gente faz? A gente limita, a gente coloca um objetivo pequeno e vai resolvendo aos poucos. Então começa pela sua vida. Tenha humildade e responsabilidade para assumir as adversidades e cuidando de cada uma delas. Porque quando você percebe que está tudo organizadinho, aí você começa a expandir, resolvendo as outras coisas. Quando você nota, já resolveu muita coisa. Capítulo 7, dedique-se ao máximo, ou pelo menos a uma tarefa e veja o que acontece. Essa parte é bem interessante porque ele vai falar, eu disse que ia citar sobre a dissonância cognitiva, que é você saber o que é certo e você não fazer. Por exemplo, você sabe que refrigerante faz mal. Você não dá refrigerante para as plantas, você não bota refrigerante no carro, mas você bebe. Você sabe que exercício físico é bom, é saudável, te deixa forte, mas você evita fazer. Você deixa que a preguiça ou o ostracismo te tome de conta. Você sabe que estudar, ler livros, assistir bons conteúdos te torna uma pessoa mais inteligente. Inclusive, esse canal está recheado só para te servir. E não faz. Por quê? Essa dissonância cognitiva é justamente o que mata a nossa cognição e a nossa inteligência, que faz a gente uma pessoa melhor.
E a ideia é, escolha um alvo, mire em algo específico. Eu quero me tornar mais inteligente, então eu vou pegar um livro e vou começar com um capítulo, com uma página. Pronto, você mirou em algo específico. Eu quero inteligência, eu quero conteúdo desse livro, eu quero um capítulo, eu quero uma página. E assim você vai expandindo, assim como a gente falou no capítulo anterior. Tudo que é grande, ele começou pequeno. E tanto as adversidades quanto as virtudes, elas têm que ser praticadas aos poucos. E quando você delimita em pedaços menores, você consegue abranger um espaço muito maior. Então a ideia é comprometer-se desde o início em fazer algo pequeno e ir expandindo. Então dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. Foi a história do garçom. O garçom viu algumas dicas do primeiro livro e foi aplicando na vida dele até que ele pudesse expandir e ser promovido 3 vezes. Capítulo 8, tente deixar um cômodo da sua casa mais bonito possível. Essa parte aqui vai entrar na área de contemplar o belo. Deixe alguma coisa na sua vida redondinha, perfeito. Os homens preferem o carro, as mulheres preferem o seu guarda-roupa, ou de repente a seção de sapatos. Mas a ideia ali é uma sala, um quarto, um escritório. Deixei perfeito. Olha, quando eu arrumei esses livros aqui, eu fiquei tão feliz. E nós mesmo que montamos, eu e meu amigo, nós desmontamos aqui, lixamos, cortamos, metemos ferramenta da nossa maneira, mas a ideia é deixar um cômodo bem agradável, bem gostoso, bem limpinho, bem cheiroso, bem ventilado, bem iluminado, para fazer um trabalho excelente para você. E o que o JP está dizendo na regra número 8 é justamente você poder contemplar. Quando eu abro a porta e contemplo, às vezes eu passo horas aqui olhando os livros, lembrando das histórias, vendo qual é o próximo volume que eu vou ler, o que eu vou fazer no mês que vem. É gostoso. E você, mulher, por exemplo, abrir seu guarda-roupa de sapato e ver ali tudo bonito, é legal. A ideia, então, é você entender justamente que o prego mais destacado é o primeiro a levar martelada. A vida é assim. Quando você se destaca, aquilo que é referenciado. Então, quando você tem um cômodo da sua casa mais elegante, mais arrumado, é isso que vai ser referenciado. É isso que vai fazer você uma pessoa mais completa. Você vai se sentir mais feliz, mais organizado, vai se sentir mais arrumado, vai se sentir mais certo, correto, poderoso, vencedor. Vencedor é uma palavra boa. Quando você vê aquele cômodo arrumado, você fala assim, é isso que eu quero. E aquilo acaba expandindo para as outras áreas da sua vida. Tenha pelo menos uma, e aquilo vai se expandir para as demais. Capítulo 9, escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda te perturbam. Essa parte de escrever em detalhes é gostoso porque quando você relembra, essa memória é alterada. E toda vez que você relembra ela diferente. É engraçado, né? A memória da gente funciona de uma forma diferente. Então a ideia é que você retire moral desses acontecimentos que ainda te perturbam. E quando você revisita esse passado, você simplesmente vai alterando coisas ali, vai aprendendo com aquilo. Quando você revisita a memória triste, você vai tirar conhecimento daquilo e aquilo vai deixar de doer, vai doer cada vez menos, porque vai se tornando um conhecimento para você. Essa moralidade vai tornar você uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Por isso que é bacana você escrever. Porque toda vez que você escreve, você vai relembrar com menos dor. Ele vai contar aqui vários estudos de caso. Eu gostei muito desse capítulo 9. Os estudos que ele colocou aqui são bem bacanas, porque ele vai levar as pessoas a enfrentar a realidade delas. A adversidade que ela possui, quando ele quer transcrever aquilo, ela enfrenta de forma mais vitoriosa. E cada vez que ela enfrenta, ela consegue vencer um patamar superior. Então a mulher que tinha uma determinada dificuldade até aqui, ela ia expandindo aos poucos até chegar num crivo, num momento que nem ele conseguiu aguentar. Achei bem bacana, não vou citar para não ficar muito extenso o vídeo, mas capítulo 9 é bem legal, esses estudos de casos que ele coloca aqui. A ideia então é você deixar para trás aquilo que você quer que morra. Se você tem medo de alguma coisa, um trauma de alguma coisa, alguém que te sacaneou, quando você escreve e você decide abandonar aquilo, simplesmente você deixa para trás. O que quer morrer, você abandona. E essa é a ideia. Simplesmente escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda te perturbam. Capítulo 10, planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Eu falei que a gente ia falar um pouco de casamento, né? Ele vai dizer, então, qual foi a última vez que você foi romântico no seu relacionamento? É engraçado, e essa reflexão é minha, não tá aqui. Quando a gente está casado, a gente esquece dos momentos românticos que a gente tinha quando a gente namorava. E quando esse relacionamento acaba, você volta a fazer academia que você não fazia antes para ficar bonito, você volta a levar as meninas ou os rapazes para os restaurantes que você não levava o seu cônjuge, você volta a falar de assuntos modernos que você não falava, ou seja, você volta a estar na pista para negócio. Por que não faz isso no teu relacionamento, né? Eu gosto de tirar um dia da semana para estar com a minha esposa, só eu e ela, levo nos lugares que eu levava quando a gente namorava, levo em lugares diferentes, tem diálogos que eu tinha antes, tem aqueles momentos só nossos. Eu acho gostoso isso. Você manter esse relacionamento vivo e forte é o que eu teria feito se eu tivesse divorciado. Eu penso assim, poxa, se eu tivesse solteiro hoje, onde eu levaria uma mocinha? Eu levo minha esposa, pronto. Não é muito melhor assim? A gente vai entender que no casamento nós vamos ter a parte da negociação, a tirania ou a escravidão. Isso é importante porque a negociação é aquela parte onde você vai sentar e conversar com o teu cônjuge de como que devem ser feitas as coisas. E quando você não conversa, um dos dois vai se despontar. Alguém vai ser o tirano que vai mandar e outro vai ser o escravo. Então essa parte da negociação, ele vai funcionar em tudo. Ah, mas eu vou falar isso com sexo? Sim. Ah, porque eu quero sexo todo dia e ela não quer dia nenhum. Então vamos chegar no consenso 2 vezes por semana? Segunda e sexta, domingo e quarta? Sei lá.
Ah, vamos deixar acontecer. Funciona para você deixar acontecer naturalmente? Então beleza, não funciona, então vamos negociar. Ah, quem vai lavar a louça? Pronto, lavar a louça não é deixando acontecer, porque um dia você está cansado, você larga lá. Aqui em casa, por exemplo, ao longo dos anos, eu gosto muito de cozinhar. Então eu cozinho, minha filha lava a louça, a outra lava a roupa e as coisas cuidam da casa. Pronto, mas isso foi uma negociação. Vamos sentar e vamos conversar. O que você gosta de fazer, o que você odeia de fazer, e vamos tentar chegar no consenso para ver quem gosta. Ninguém quer lavar a louça. Ok, então ninguém quer lavar a louça, então um só lava a louça, então os demais cuidam de todas as outras coisas. Porque é um trabalho que ninguém quer, é um trabalho mais árduo, então um só faz. Essa negociação do relacionamento faz com que o relacionamento seja um pouco melhor. A ideia então é você planejar e você se esforçar para manter o seu romance no seu relacionamento. Capítulo 11, não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. Quando você percebe que você tem esses problemas, vamos chamar de pecado aqui, só para ficar englobado em algo opositor à virtude. A ideia é justamente você entender pelo que você luta, qual que é a briga que você está enfrentando na sua vida. Uns enfrentam justamente esses sentimentos ruins e outros enfrentam as adversidades para poder encontrar essas virtudes. Então você entendendo que você não pode deixar se tornando ressentido, dissimulado, arrogante, você tem que entender qual a causa que você está enfrentando. E essa causa que você luta, ela não pode ser algo grandioso, ela tem que ser algo pessoal e pequeno, para que possa ir aumentando aos poucos, como a gente já falou anteriormente. E daí você tem que entender que você não pode ser uma pessoa sentimentalista. Não pode deixar o sentimento tomar de conta do seu tempo todo. Como a gente aprendeu aqui nos outros livros, justamente não podemos manter isso, porque nós somos pessoas sentimentais. Então, a nossa cabeça vai funcionar de forma racional e de forma emocional. Mas a gente pode tentar transformar ela de forma racional o máximo que a gente puder. Estou tentando lembrar o nome aqui, mas já vai chegar. Então, a ideia é, deixe de ser o mais sentimental que você puder. A gente é tão sentimental que a gente acaba colocando os animais como humanos, a gente humaniza os animais. Aí vocês vão ser críticos comigo, porque meu cachorrinho aqui, bom, aqui em casa tem, se eu contar o nome de animais, deve ter uns 15, né? Parece um zoológico, porque a gente gosta de animais. Mas a ideia é não humanizá-los, porque eles não têm esse sentimento que você tem. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Eles têm simplesmente o hábito que você habitua eles a fazer. A ideia é você entender que existe uma rainha má, como dos contos de fada, e você deixar a rainha má agir. Nós vimos ali no conto da Aurora, que os pais a protegeram da Bela Adormecida, e esse fato de proteger fez com que ela simplesmente causasse o perigo. Então deixar a rainha má viver é deixar com que as adversidades moldem o teu caráter para que você não torne ressentido, dissimulado ou arrogante. Justamente enfrentando essas coisas. Porque o pecado, que eu falei para vocês que eu ia colocar como opositor da virtude aqui, ele vai se manifestar daquelas formas como eu já disse, com omissão, ou justamente com comissão. A comissão é por intencional, então, por exemplo, você mente porque você quer, você sabe que é uma verdade, mas você conta uma mentira, então isso é uma forma arrogante de alterar a verdade na sua memória, ou você pode omitir e isso vai gerar um ressentimento. Então essas atitudes, tanto uma quanto outra, vai gerar o sentimento que você não quer que gere de ressentido, dissimulado ou arrogante. A ideia então seria você substituir esses pecados por virtudes. E eu faço uma pergunta que o Peterson está fazendo aqui. Se você substituísse de forma racional, eu quero substituir. A partir de hoje, meus pecados acabaram e eu tenho só virtudes. Que pessoa você seria? Olha que pergunta legal, né? Aonde que você estaria se você fosse uma pessoa com as virtudes que você desejaria de ter? Então, vamos começar a tê-las, né? A ideia é não permitir que você se torne uma pessoa ressentida, dissimulada ou arrogante. A última regra do livro vai dizer para você ser grato apesar do seu sofrimento. Justamente o sofrimento ele vai estar constante na sua vida. E ser grato não pelo sofrimento em si, mas por você continuar existindo e poder lutar contra esse tipo de sofrimento. A gratidão mediante a adversidade faz com que você tenha coragem de continuar sempre. Então seja grato pela vida, pelo ar, pela planta, pelo sol, pela lua, pela chuva. A gratidão pelo que você tem faz com que você lute por essas adversidades. Então sinta-se satisfeito consigo mesmo. Se você não se sente satisfeito, você não vai conseguir melhorar. Se você não é satisfeito com o teu corpo, você não vai melhorar ele com um corpo melhor. Se você não é satisfeito pelo seu trabalho, você não vai melhorar para um trabalho melhor. Se você não é satisfeito pelo seu casamento, você não consegue transformar para um casamento melhor. Seja satisfeito pelo que você tem. E o que é ruim, claro, não estou falando para você gostar do que você não gosta. Afinal de contas, a gente acabou de falar sobre isso. Você vai ser satisfeito pelo que você tem, pelo que você é. E o que você não gosta, você vai melhorar e você vai mudar. Lembra da pergunta? Se você tivesse só virtudes, onde você estaria e quem você seria? A ideia, então, é você simplesmente entender que a vida é difícil, sim, mas você consegue conhecer coisas melhores para melhorar a sua vida. E um grande exemplo disso é, você acha que a sua vida é péssima? Se você perceber a vida de alguém pior do que a sua, você vai ver que a sua vida é melhor do que a dela. E esse é o ponto que eu estou trazendo para você, é entender as adversidades e aonde que ela é boa para que você possa superar.
quando você vai envelhecendo, você simplesmente condensa o que você é de fato. Então, quando você olha um idoso, nossa, aquele idoso é sábio, mas ele habilitou essa sabedoria ao longo dos anos. Também tem velhos ranzinzas. Por quê? Porque ele ficou a vida inteira sendo ranzinza. E a ideia aqui é você perceber essas adversidades que você tem, essas dificuldades que você tem, essas falhas de moral e de caráter que você tem, para que você possa ir corrigindo, para na velhice essas partes boas que se repetem serem consolidadas. Por isso que o capítulo vai dizer para você ser grato, apesar do seu sofrimento que você está adquirindo. Tá bom? Bom, resumão rápido, expliquei as 12 regras desse livro para você, um pouco mais complexas do que essa, porque afinal de contas a ordem é algo mais comum na nossa sociedade, são regras mais simples de ser vivida, e quando a gente fala justamente além dessa ordem, então a gente está falando aqui de reflexões do Peterson no momento de pandemia e de adversidade que ele estava passando. Então ele vai contar bastante sobre a parte pessoal dele e bastante sobre o estudo de caso, que eu gostei muito. Um livro muito bom, olha, os dois livros casam muito bem, e acredito que se você aplicar na sua vida tanto a regra do primeiro livro quanto a do segundo, você vai ser uma pessoa muito melhor. A ideia é justamente que os livros eles agreguem valor na nossa vida e nos mudem nosso caráter, mudem nossa forma de agir, nossa forma de pensar, beleza? Vou deixar aquele velho short aqui das 12 regras, vou fazer um short para cada uma, e vou deixar para vocês aí a reflexão do último livro do ano, um livro pedido do mês, um livro muito gostoso de se ler, e vamos lá, eu vou deixar um últimozinho, mais um vídeo para a gente fazer a retrospectiva dos 12 livros pedidos desse ano, e ano que vem, novidades para vocês. Obrigado pela leitura e até a próxima.